Olá, amores meus, agradecer a todo mundo que está aí participando desse nosso momento, nesse investimento com a nossa Web TV Voz de Timon. A gente tem um site, tem a Web Rádio e a Web TV, que você compartilha e assiste a todas as entrevistas pelo nosso canal no YouTube Voz de Timon. Bom, hoje eu vou entrevistar um jovem que começou na política muito cedo, trabalhando nos bastidores aí das campanhas eleitorais, tanto do pai quanto da mãe. Eu acompanhei isso de perto. Depois ele se envolveu de fato no mundo político. Hoje já foi secretário, né, de esporte do município de Timon. Hoje é presidente da juventude do PSD, mas já foi também presidente da juventude do MDB, presidente estadual, né? Foi eleito vereador recentemente, e é com ele que eu converso hoje, que é tio do... Como é que é o nome do rapaz? João Eduardo. Do João Eduardo, que já é flamenguista por orientação do tio, correto? Influência total do tio. Ulisses Joaquim, vereador de Timon, obrigada por você ter aceitado esse convite de conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço, Aline. Como você já destacou, né, a gente tem uma relação de companheirismo, de amizade já aqui da nossa cidade de Timon, nos conhecemos há muitos anos. E eu fico feliz, você como mulher, né, as mulheres sempre inspirando, tanto na política como hoje, nas maiores lideranças do mundo à frente são as mulheres, e eu fico feliz de ver uma amiga começando aí uma nova, né, jornada, nova empreitada, uma nova jornada, e dando tudo certo. Eu estou lhe acompanhando, graças a Deus, você está de parabéns. Graças a Deus. A internet é um mundo novo, né? As pessoas estão conhecendo agora, mas eu acredito que é um caminho sem volta, sabe? Não se faz mais política como antigamente, nem jornalismo como antigamente. Hoje é tudo na palma da mão, tudo voltado para divulgação no meio online. Vereador, então, vamos conversar? Eu tenho pautado muito esse assunto. A primeira pergunta que eu tenho a fazer para você, vereador, é com relação a essa fiscalização no nosso município, a fiscalização voltada para a vacinação, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, onde, infelizmente, o mundo sofre com essa doença, né, que é o coronavírus, e eu acho que a vacinação é uma válvula importante, né, para a gente poder, pelo menos, começar a tentar viver de uma forma mais equilibrada. Como que o senhor, como parlamentar, está acompanhando esse processo de vacinação aqui no nosso município? Olha, Aline, a vacina hoje é o tema do mundo, né? E o Brasil, por estar atrasado em relação aos grandes países do mundo hoje, nós temos com atenção hoje especial para o plano de vacinação nacional. Então, as pessoas estão a todo momento querendo saber sobre a vacina e quando vai chegar a vez, né, de cada um de nós. Sim. E dentro dessa pauta, nós, vereadores, parlamentares aqui em Timon, temos buscado informações, fiscalização. Inclusive, eu recebi uma denúncia aqui no município de Timon que havia um beneficiamento de pessoas X, de alguns grupos, tomando vacina fora das prioridades exigidas pelo Plano Nacional. Então, eu convidei a Comissão de Saúde da Câmara, e na pessoa do vereador Jorge Passo, nos acompanhou, a gente fomos juntos até o centro de vacinação, responsável aqui da cidade, aqui no Parque Piauí, perto aqui da Secretaria de Saúde, e lá procuramos a responsável, né, pela a direção das vacinas, e a gente conversou, fomos muito bem atendidos. Ela relatou que eram sobras da vacina, porque a vacina vem em dose única e vem em multidoses. Essas que são abertas em multidose, quando chega ao final do dia de vacinação, elas precisam ser usadas com urgência. E teve um momento, um domingo, um final de semana, em que foram abertas muitas vacinas multidoses, e eles, naquele dia, sobrou muita vacina, e eles chamaram ali
alguns vizinhos ali na rua, especificamente aqui na rua 5 do bairro Piauí, entre a rua ali 40 e a rua 50. E aí você sabe, né, no momento que nós estamos de pandemia, Sim. você vai até a rua dos vizinhos, onde está o centro de vacinação, e pergunta quem quer se vacinar, acaba gerando estranho, gera um burburinho. E aí alguns conseguiram, os mais idosos da rua, depois outros também com alguns com a mobilidade, mas acabou que gerou aquele burburinho, a rua de baixo, a rua de cima, a rua do lado. Então veio várias pessoas querendo se vacinar naquele momento e gerou essa falta aí. Eu acho que faltou um pouco, né, dessa habilidade da gestão. Eu vejo que aí realmente existe um problema de gestão, né? A gente vê que há uma certa desorganização, porque apesar de entender que as vacinas não podem ser desperdiçadas, existem pessoas que têm outras comorbidades, né? Eu já até ouvi falar de um cadastro de reserva justamente por causa dessas multidoses. Mas quais são os critérios desse cadastro, né? É preciso ter uma organização, porque senão termina realmente criando um burburinho, um desconforto e até uma insatisfação daquela pessoa que não tomou vacina, né? Exatamente. Nós temos aqui hoje pessoas, não só em Timon, mas no Brasil, que estão ansiosamente aguardando o momento, né, de tomar sua vacina, que não estão indo para a rua, que estão altamente se cuidando, esperando esse momento. A gente sabe que todo mundo merece tomar, todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer passar ileso nessa pandemia, mas tem a prioridade. E o plano de vacinação do governo federal é muito claro em relação às prioridades. Elas nos relataram que, devido a esse momento, então a gente foi no fato, a gente verificou, realmente existiu. Algumas pessoas ali do bairro foram vacinadas, mas devido à sobra dessas vacinas multidose. E a partir desse momento, o governo criou um disque cadastro das sobras da vacina. Então, qualquer pessoa que não tenha a idade acima de 70 anos, mas que tenha comorbidade, se encontra dentro dos critérios do plano de vacinação, pode procurar a Secretaria de Saúde, que hoje existe um cadastro no município. E eu acho, na minha opinião, o que eu tenho observado? Está faltando publicidade. A gente não vê essas informações passar da população. Vereador, eu concordo com você, e aí nos dá margem a pensar não, e até pontuar que isso pode, de certa forma, beneficiar algumas pessoas, porque se o governo passa essa informação para algumas pessoas e não dar a publicidade adequada para esse cadastro de reserva, tem um grupo que sai na frente e um grupo que fica atrás, esperando a vacina. Por exemplo, vai que uma pessoa tem 3 comorbidades e ela não sabe para onde ligar, com quem falar, e uma outra pessoa, que é de um grupo não tão necessitado, sabe da informação, vai na frente e toma, correto? Com certeza. Você tem uma ideia, existem pessoas hoje que não sabem, podem saber a partir do momento que essa entrevista vai para o ar, mas existe os chimonenses que não sabem que existe esse disque vacina para o cadastro das doses que sobraram durante aquele dia da vacinação. Vereador, então, isso tem que dar publicidade, Aline, até para ter um alcance maior. Nossa zona rural é muito grande. Existem pessoas que estão isoladas na zona rural com medo de vir à cidade. Então, eu acho que o governo tem que ter uma habilidade maior, tem que dar publicidade, até para evitar o burburinho. Vereador, vou aproveitar e vou pedir para a nossa produção e para a edição, no momento dessa reportagem, colocar aqui em caracteres o contato, o número de WhatsApp, que é o Disque Saúde, onde você pode tirar dúvidas e se cadastrar para receber as doses aí que porventura possam estar sobrando no momento da administração. Bom, a saúde é um assunto que a gente fala e nunca acaba, porque sempre a gente está precisando trabalhar, né, para que a saúde do município, a saúde do país
pelo menos atenda de forma satisfatória o nosso cidadão. Recentemente o senhor fez um projeto, né, que era o projeto de doação de sangue, que eu acredito que é o que acontece com muitos problemas de saúde, né, por conta da pandemia, alguns problemas vão sendo esquecidos, e o senhor pontuou isso na Câmara com relação à falta de doação de sangue, não é isso, vereador? Exatamente. Primeiro, esse projeto, ele também me traz uma lembrança pessoal, né? Um fato que aconteceu com um amigo, eu acho que você deve conhecer, até porque era uma pessoa muito conhecida no município de Timon, que era o Jorge, e perdeu a sua vida em um acidente ali na BR, que vai para o Novo Tempo, e naquela época que o Jorge estava ali no HUT, precisando urgente restabelecer sua saúde, saiu até notícia em Timon, teve vários mutirões de doação de sangue para o Jorge. Então, a partir do momento ali, me tocou. Por que faltava sangue? Porque é uma matéria-prima tão importante para a humanidade, para pessoas que estão entre a vida e a morte, e é um bem que está em escassez todo o tempo, é muito difícil. Então, toda hora você vê na internet, fulano está internado, aí precisa da bolsa de sangue, corre para pedir doações de sangue com urgência aqui no EMOP, no Piauí. Então, eu tive essa passagem, mesmo triste, com a perca de um amigo, mas eu fui buscar, fui estudar, fui entender mais. Depois de ter feito esse estudo, eu apresentei um projeto na tentativa de incentivar a doação de sangue no nosso município. E como nós sabemos que é um pouco de um defeito até do ser humano em si, que sempre, quando tem uma contraprestação positiva, um benefício, a gente se interessa mais pelo assunto. E aí a gente fez um projeto dando preferência no atendimento, em repartições públicas, loterias, bancos, né, para que os doadores de sangue que estiverem em dias com a sua carteira em mão, seu documento de identidade, a partir que a lei for publicada, e logo, logo ela vai ser publicada, eles terão esse benefício de usar esse atendimento preferencial na cidade de Timon. Essa lei é uma lei para o âmbito municipal aqui do nosso município. Vereador, muito boa a ideia, até porque não traz ônus, né, para o município, incentiva, e principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas, assim, doação de sangue, gente, eu já fui assessora, né, de um órgão de saúde, e é uma dificuldade muito grande convencer as pessoas de doar, porque eu sei que o cidadão, às vezes, está muito ocupado, trabalha, estuda, para tirar um tempo para doar, infelizmente, algumas pessoas não pensam nesse ponto. Eu acho que é uma forma de incentivar, e nesse momento de pandemia, principalmente, né, principalmente porque muita gente com medo de ir em hospital, com medo de passar por qualquer procedimento, mas vale muito a pena, o senhor está de parabéns pela ideia, que não traz ônus ao município, e traz bônus aí para quem está precisando desse auxílio, desse tratamento aí de saúde. Inclusive, Aline, eu tive recentemente fazendo uma visita ao Hospital do Parque Alvorada, a gente recebeu uma denúncia que teria falta de oxigênio e também a falta de atendimento aos finais de semana. Então, mais uma vez, eu me dirigi ao Hospital do Parque Alvorada, fui também com o vereador Jorge Passo, que é da Comissão de Saúde, e fizemos a averiguação da denúncia, e lá foi relatado naquele dia que estava responsável em receber os vereadores, que, quando eu toquei no assunto, ela mesma também me relatou que tinha um problema muito sério na falta de bolsas de sangue. Então, constantemente, o Hospital do Parque Alvorada aqui do município necessita de bolsa de sangue e tem que recorrer ao Piauí, ao EMOP. Então, aproveitar esse projeto, e já estamos também aqui abrindo para que a gente consiga, isso aí eu vou lutar, alguma emenda, alguma forma, para que a gente consiga ter o nosso próprio centro, né? Para que a gente possa... Aqui a gente faz a coleta, ali no parque, no Alarico, Pacheco, mas a gente não tem o nosso próprio centro, né? Que seria fundamental, de né? Sangue, que seria fundamental, que, se eu não me engano, é o EMOMAR,
que é o do Maranhão, né? Que é o IMOP do Piauí, e o IMOMAR, que é o do Maranhão. E a gente vai tentar lutar. É um sonho, mas é uma ideia que já começa a se discutir, e a gente está vendo quanto é importante esse ponto que a gente tratou, até porque está na pandemia. Sim. Se já é difícil a bolsa de sangue, você imagine ter bolsa de sangue na pandemia. As pessoas ficam com medo e, às vezes, diminui. Aí fica mais escasso ainda. Tá certo. Vereador, agora vamos passar aí para a nossa pauta de eleições 2022, eleições 2020. Eu sei que o senhor participa, como eu falei no começo, o senhor sempre participou ativamente das campanhas eleitorais, tanto do seu pai como da sua mãe, que é a deputada Socorro Aquim, e o ex-deputado Sétimo Aquim. E o senhor deve, com certeza, ter acompanhado, né, a corrida eleitoral dela em 2020. Recentemente, a gente teve uma entrevista com o ex-candidato a prefeito, comandante Schneider, e ele foi categórico a afirmar que a sua mãe, né, a deputada, teria realizado uma campanha de chapa branca para beneficiar, né, o governo que aí está, que é o governo eleitor. O que o senhor tem a falar sobre esse comentário? Primeiramente, a gente vai falar sobre política, né? Nossa cidade é um tema que as pessoas da nossa cidade, eu acho que no Brasil inteiro, né? A gente gosta de discutir política, a cada dia isso também é muito positivo, que as pessoas estão interessadas mais pela política, e é preciso realmente esse gosto, porque a gente só vai chegar num futuro bem próximo aos políticos, que é esse grande sonho da sociedade em geral, se a própria sociedade se interessar por política. Se houver os interesses, continua que os maus políticos continuam se mantendo a longo prazo no campo político. Em relação a essa fala do ex-candidato a prefeito Schneider, é meia surpresa, porque eu acredito que o momento desta pandemia, eu acho que é hora dos políticos da nossa cidade sair do palanque eleitoral. Eu sempre prefiro buscar mais a união, o diálogo. Eu estou muito agora fechado nesse mandato de vereador, que eu possa contribuir. E eu acredito ainda que o Schneider deve estar em cima do palanque eleitoral, e eu acho que ele deva descer do palanque eleitoral e calçar a sandália da humildade, porque eu posso aqui citar um fato histórico. Em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito com o ex-deputado Alexandre Almeida. Naquela oportunidade, nós fizemos um grande projeto político, reunimos toda a oposição. Eu me lembro que foram quase 12 partidos, a gente conseguiu reunir, e nós tivemos quase 39 mil votos. Se eu não me lembro, foi 38.060, 70, uma fração de votos. Então, inclusive, eu obtive mais votos que o Schneider nessa eleição, que teve 34. Por que eu estou trazendo esse exemplo, essa história aqui? Porque quando o comandante coloca na sua fala, ele sempre quer se colocar como o único da oposição, nós da oposição, sempre fazendo uma forma de desprestigiar outros companheiros que estão dentro da oposição. Como então, se ele fosse a única oposição verdadeira, né? Eu acho que nós vivemos num país democrático, eu acho que as pessoas são livres, qualquer timonense quiser colocar seu nome para disputar qualquer cargo eletivo, ele tem esse direito. A política ela é muito dinâmica ali. Eu tenho uma frase do Ulisses Guimarães que ele sempre diz assim: a política é igual uma nuvem, a gente olha, está de um jeito, olha de novo, já está de outro jeito. Você vê, quem diria que Rafael Leitoa brigaria com seu tio Chico Leitoa, não era? E hoje a gente vê uma briga, tudo indica que o Rafael cada vez mais está na oposição, porque eu tenho conversado com meus companheiros da Câmara. Hoje a oposição, inclusive, recebeu mais vereadores. Temos o companheiro Neto Peças, que foi eleito pelo partido da prefeito, mas hoje está no bloco, na Câmara Municipal de Oposição. Doutor Torquato, que é do PDT, está hoje no bloco de oposição na Câmara, e temos o Ilma, também do PDT, que está no bloco de oposição. Então, a política ela é muito dinâmica. Ele chegou a falar também que não acredita nesse rompimento do Rafael Leitoa e do Ilma Rezende com o grupo. O que a gente tem que se ater, eu gosto muito de me ater aos fatos. O que está acontecendo, né? O que a gente pode realmente discutir, que é palpável. Essas teorias da conspiração, bastidores, fuxico, eu prefiro me ater mais aos fatos, ao que a gente tem palpável na mão.
Então, é por isso que eu acho que o momento de pandemia, eu acho que a população está até já enfadada, já passando por um processo político tão conturbado no meio da pandemia, eu acho que a população quer mais dos seus políticos discutir sobre os problemas sociais, a limpeza da cidade está ruim, a cidade cheia de buraco, é o mato, entendeu? É o sistema de saúde combalido, é a segurança da cidade, você está vendo a nossa cidade, hoje voltou às páginas policiais, dominada pela insegurança. Então, eu vejo mais isso como um estelionato político, querer transformar uma mentira numa verdade. Então, isso é como se fosse, isso é uma injúria, é você querer pegar uma mentira e tentar, de forma política, passar uma mentira para ser uma verdade. Eu sou vice-líder da oposição, meu posicionamento político sempre foi claro no município. Se for para eu estar na política contra meus princípios e o que eu acredito, eu prefiro sair e viver minha vida pessoal, e isso eu não devo satisfação a ninguém. Então, eu acho que na política, como na nossa vida, nós temos que ter posicionamento. Não se faz política em cima do muro. Eu sou oposição, a definição é clara. A professora Socorro é oposição e essa definição é clara. Mas chega na política, tem essas teorias das conspirações, os bastidores, e eu acho que, no fundo, para finalizar esse assunto, eu acho que tudo isso, infelizmente ainda, é uma postura que até aqui eu acho que não é saudável, né? A gente está hoje indo para as redes sociais ou em palanque político ainda com aquela política de acusações, descendo nível, de baixaria, fulano, vida pessoal de cada um não me interessa. Eu estou sempre atenta aos problemas sociais da nossa cidade. Eu acho mais uma chateação. O Schneider teve uma chateação, porque no começo, como foi em 2016, a oposição conversou. Mas quando houve a conversa dos partidos como oposição, eu fazia parte do PSD, então falo pelo meu partido. Naquele momento, eu não vi um projeto administrativo, político. Eu estava vendo mais um projeto político. Um grupo de partidos que queriam chegar ao poder, mas em nenhum momento eu não vi uma discussão administrativa, porque o projeto político ele é válido. Quem faz política está dentro da política, então o projeto político é válido. Mas eu queria mais ser convencido através de um projeto administrativo, porque não adiantaria a gente fazer um projeto político, quando passasse a eleição, você sabe que cada partido político tem seu pensamento e logo após aquele projeto ali político poderia, sem base administrativa, se esvaecer no tempo e toda aquela luta poderia ser em vão. Então, eu acho que o Schneider, de uma forma ou de outra, ele não aceitou o contraditório, que é o não. Ele queria a força da professora Socorro, do grupo da professora Socorro. Naquele momento, a professora entendeu que o nome dela era o mais viável, ela não se sentiu confortável e segura com as propostas que foram colocadas na mesa, e um do fato que pesou naquele momento, eu lhe digo, foi porque a gente não sentiu o embasamento de um projeto administrativo para a cidade, e eu acho que essa chateação. E depois teve um segundo momento, né, onde alguns amigos do PSC deram apoio a ele, depois, no segundo momento, teve também outros amigos do Podemos que deram apoio a ele, e ali foi um grupo de pessoas. Então, eu acho que o Schneider tem que calçar a sandália da humildade. Ali não é o voto dele, ali foi um grupo de pessoas. Teve também membros, outros companheiros também do grupo do ex-deputado Alexandre que deram apoio. Então, foi um grupo de pessoas que chegaram a essa votação, que foi também uma votação expressiva, essa união desse grupo, mas, ao mesmo tempo, a gente também pede que a política de Timon não vá para esse campo, né? Que a gente possa estar aí fazendo esse estelionato político, essa injúria. Eu vejo mais como uma injúria, quando você tenta passar uma mentira, verdade à sociedade, às pessoas, e eu fico muito triste, porque eu estou muito atento às pautas sociais da cidade, e a gente vê ainda hoje... Compreendo, vereador. Essas pautas voltando à tona. Compreendo, e quando o senhor fala de gestão, é realmente isso. Eu acho que o que é importante hoje para o público, né, para o eleitor, para o timonense, enfim, é a gestão pública, né, como você vai gerenciar, porque se candidatar, como você disse, todo mundo tem a liberdade de se candidatar. Eu acho que o sistema eleitoral do Brasil ainda é um pouco falho, porque às vezes eu costumo muitos amigos dizer assim, meu Deus, é tanto candidato que eu nem sei para quem votar, né, porque às vezes a pessoa não tem nenhum propósito.
e vai lá e se candidata, e nem sabe como trabalhar esse lado, que é o lado importante e fundamental, que é o da gestão pública. O senhor citou agora, na nossa conversa, que o senhor é vice-líder da oposição. Então, eu faço questão de pontuar que o senhor também chegou a sugerir lá uma CPI, né, por conta dos gastos da prefeitura, tanto da Dinaí Veloso, como da gestão anterior, porque a gente sabe que a Dinaí é uma gestão de continuidade. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte: a sua mãe, que é deputada, também foi prefeita de Timon. Quando o senhor faz esse processo, você faz um processo para que seja fiscalizado também o período de gestão da professora Socorro? Com certeza, porque a partir do momento que a gente propõe, né, uma CPI, a gente vai fiscalizar os atos públicos, independente de quem seja a pessoa, que não pode haver, o ato público em si ele tem que ser impessoal. Então, independente de quem seja o ex-prefeito, o ex-gestor, a gente vai se ater aos atos públicos e até uma forma transparente, né, da gente trazer as verdadeiras informações à população. É porque, como eu acabei de citar, existem muitas teorias, existem muitos bastidores, existe muito disse-me-disse, então cada lado defende o seu. E o grande papel da CPI não é fazer oposição por oposição, de forma irresponsável. O governo, ao final do semestre, apresentou suas metas fiscais. E essa audiência pública ocorreu na Câmara. E eu sou o presidente da Comissão de Orçamento. Então, coube a minha pessoa ter a competência de fazer a audiência pública e conduzir. E a prefeitura levou todo um balancete desse semestre, que ainda pegava a gestão do ex-prefeito Luciano Leitor, para a Câmara e apresentou para cada vereador. E chegou meia hora antes de começar a audiência pública. Sim. Como é que a gente poderia adentrar, discutir, perguntar se a gente tinha meia hora atrás recebido aquele documento tão importante que ali tratava do dinheiro público, do interesse público. Então, rapidamente, a gente folheando, observou algumas coisas, e eu fiz uma pergunta interessante na audiência e não obtive resposta. Daí que eu não obtive resposta, foi que surgiu dali alguns companheiros sugerir uma CPI para que a gente obtivesse essas respostas. Até agora, a gente não está acusando ninguém na CPI. A gente quer justamente a CPI, porque com a CPI vai dar o direito da investigação, de colher provas. Daí, quando terminar essa CPI, a gente vai apresentar ao plenário da Câmara as considerações finais da CPI e, assim, após a votação, a gente pode encaminhar para a Justiça. Então, Aline, essa CPI, ela é totalmente... Ela não tem vínculo político com A, B ou C. Ela é uma CPI séria, mas não depende só do desejo do vereador Ulisses ou de alguns. Ela precisa de uma maioria na Câmara Municipal para que ela passe. A gente fez um requerimento. O requerimento só precisa de 7 votos. A gente conseguiu 7 votos. Mas para a CPI continuar, a gente precisa de uma maioria simples, então de 11 votos. E a gente está conversando com vários outros companheiros para que a gente possa colocar adiante essa CPI. E só para finalizar a CPI, para as pessoas entenderem que estão nos ouvindo nesse momento, o que chamou a atenção foi porque no ano de 2019, a gestão do ex-prefeito Luciano Leitor apresentou um débito do município, uma dívida ativa do município de 92 milhões. O que é essa dívida do município ativo? São dívidas anteriores, são dívidas atuais, são dívidas que o município contraiu ao longo de toda a sua história política e administrativa. Só envolve todas as gestões, né? Todas as gestões. Tanto da sua mãe como a dos outros que passaram. Todas. E aqui em Timon, em Caxias, em Teresina, todos os débitos previdenciários. A prefeitura em si, ela tem os débitos previdenciários muito altos. Inclusive, isso é até uma discussão hoje, que muitos prefeitos dizem que não conseguem governar devido a esses débitos previdenciários, que são muito fortes na gestão pública. Mas o que é o grande, eu acho que foi o grande mote da CPI, foi que quando eles entregaram as metas fiscais do ano 2020, esse débito que em 2019 estava de 92 milhões, saltou para 198 milhões.
Então, há um aumento de quase 100 milhões. Era 98 e foi para 192. Então, um aumento de quase 100 milhões de reais em um ano, e no ano da eleição, um ano eleitoral. Então, a gente só quer entender como a prefeitura apresenta em 2019, no final do ano, um débito de 98 milhões, e em 2020, menos de um ano, a prefeitura apresenta que esse débito cresceu e foi para 192 milhões, quase aumentando em 100 milhões. Então, daí, você já vê que o discurso político foi o seguinte: isso são de administrações anteriores, desde a criação da cidade. Mas a gente nem chegou a discutir o débito de 98 milhões, que ali estava na planilha. A gente discutiu, foi um débito novo, que veio de 2019 para 2020, que aumentou em quase 100 milhões de reais. Mas a CPI, ela tem essa força que você disse, e ela é pública, tem um caráter investigativo. Tem um caráter transparente, investigativo. Isso. E eu, assim, Aline, eu estou muito tranquilo no meu mandato, porque geralmente, quando eu uso a palavra da tribuna, alguns vereadores da base da prefeita sempre querem atingir nessa questão pessoal. Não, é porque o vereador Ulisses, na gestão, já teve... Eu nunca geri nenhum recurso no município. Eu tive a professora Socorro, que era minha mãe, que é minha mãe, foi prefeita do município, mas, assim, meus atos como parlamentar, eles têm os meus princípios. Eu tenho os conselhos como minha gestora de vida, minha mãe, tenho os conselhos dela de vida, mas meus atos parlamentares, eles são únicos meus, é minha responsabilidade. Então, o eleitor pode esperar que essa fiscalização sua não aconteça apenas no governo Leitoa, mesmo que venha a atingir a administração da sua mãe, o seu papel de parlamentar é esse, e é assim que você vai executá-lo. Com certeza. A gente, como eu acabei de deixar bem claro, os atos por si só, né, que norteiam ele é o princípio da impessoalidade. Eu não posso estar lá e querer fazer uma lei para beneficiar alguém meu, alguma pessoa minha próxima. Eu estou lá para investigar, e o que foi investigado, a verdade, vai trazer para a população de Timon, mas ela ainda está em fase, o requerimento foi aprovado, a CPI ainda não nasceu. O pedido foi acatado pela casa, porque a gente conseguiu levantar 7 assinaturas, mas nós estamos aguardando, e existe também, você sabe, muita articulação, né, política dentro da casa, política, para impedir, e a gente vai fazer o nosso papel. Mas a gente queria mesmo dar essa transparência, o aumento desse dinheiro, e no meu caso, o que trouxe a curiosidade foi porque foi num ano eleitoral. E num período muito curto, né? Vereador, gostei dos seus esclarecimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que o senhor executou quando o senhor foi secretário de Esportes de Timon. Você teve na pasta, né, e desenvolveu algumas ações voltadas... Eu tive num período muito curto. Eu fiquei por 2 anos. Eu tive 1 ano. Eu sempre fui esportista, apaixonado, amante do esporte. Flamenguista. Eu sou apaixonado pelo futebol profissional. Não fui jogador profissional, mas sou apaixonado como um bom flamenguista. Sou apaixonado pelo futebol amador. Esse eu pratico. É o futebol de rua, futebol de poeira, conhecido. E também pratico ciclismo, bicicleta, mas tudo não profissional. E devido a esse meu gostar, na época eu fui convidado a estar à frente da Secretaria de Esporte, e eu realizei um grande trabalho. Foi daí que o meu nome começou a surgir na cidade, as pessoas começaram a ter um olhar diferente para mim, porque eu estive à frente da pasta, nós tivemos várias novidades que até então não tinha na cidade. Nós criamos o primeiro time profissional da cidade, que era o TEC, Timon Esporte Clube. Sim, lembro. A terceira maior cidade do Maranhão, e não tem ainda hoje um time no futebol maranhense que possa representar a cidade e dar oportunidade para as crianças e jovens do município apresentar. Hoje, se você perguntar para uma criança, eu acho de 10, mais da metade tem um sonho de ser jogador de futebol. Então, uma das portas para que esse sonho seja realizado é através de um time profissional da cidade. É uma forma de abrir portas para toda essa juventude, essa criançada. E nós fizemos isso. Nós realizamos a primeira Copa Batom, na época, da cidade de Timon, onde a gente também
fortalecer o futebol feminino, que é uma realidade hoje no quadro nacional. Nós realizamos também, aumentamos o 1º de maio, que antes era um 1º de maio, existia, mas era um 1º de maio mais aquado, menor, e a gente conseguiu colocar a zona rural e o centro urbano num 1º de maio fortalecido, que era uma data que era tradicional no município e hoje acabou. Nós criamos o Copão Rural, a gente ia para a zona rural e via que as pessoas pediam bola, diziam que não tinham campo de futebol adequado e que o esporte não chegava lá. Então, assim que a gente assumiu, eu criei o Copão Rural, onde eu levei um campeonato forte, onde a gente dava qualidade nas premiações, a gente premiava o homem do campo à altura que ele merecia e a gente levava também esporte e lazer para essas comunidades distantes dos centros urbanos. Então, nós tivemos várias e várias pautas e projetos que a gente tornou, na prática, viável para o município de Timon, e assim fizemos um grande trabalho. E logo após esse grande trabalho, foi só um ano, aí eu passei um ano depois fora, e devido a esse grande trabalho que eu fiz, eu fui reconduzido, me chamaram de novo para assumir a Secretaria de Esporte, eu fiquei mais outro ano de novo, depois saí novamente, que eu tinha alguns assuntos pessoais e não dava para conciliar naquele momento ser secretário e conduzir algumas coisas pessoais que eu tinha, e depois fui secretário de Cultura, onde também eu contribuí, foi naquele momento que a gente deu esse know-how ao Zé Pereira de Timon, né? O Zé Pereira era meio tímido e a gente teve essa ideia, demos força aos blocos de Timon naquela época, Hora da Louca, tinha o Bloco Love. Então, olha, vou falar. De Pilé, que a gente teve essa ideia, a gente conseguiu ali naquele momento, e a gente colocou o Zé Pereira no calendário nacional, onde a gente gerava muito dinheiro para o município naqueles 3 dias. Eu me lembro perfeitamente, teve um momento que vieram grandes artistas, já fazia parte do calendário dos artistas, né, Margareth Menezes, muita gente. Santana, e acho que a adolescência toda, quem é timonense dessa época, já pensava no Zé Pereira, já se organizava. Qual bloco eu vou? Qual bloco que eu vou? Foi um momento especial, e eu aproveito, já que a gente está tocando nesse assunto, o senhor foi secretário de Esporte e de Cultura também, e a gente falando do movimento do Zé Pereira, que foi um movimento bastante forte no governo da professora Socorro Aquim, que tem que ser parabenizada sim, que colocou no calendário, o que é certo a gente fala aqui, o que é errado a gente fala também, mas o que é certo também tem que ser elogiado. E era um movimento não só de festa, né, vereador? A gente tem que pontuar que era um movimento que mexia com a economia, com a economia do município. Conheço várias pessoas que se organizavam para montar barraca no período do Zé Pereira e que, neste período do Zé Pereira, conseguia tirar uma renda extra ou até mesmo a renda da família naquele momento, naquele mês. Eu me lembro, Aline, que quando a gente foi ousado, nós apresentamos, na época, era uma planilha para aquela época, o dinheiro público naquele momento era alto, porque não tinham, a Secretaria de Cultura de Timon nunca tinha apresentado um projeto ousado. Então, se eu não me lembro, naquela época a gente gastou um torno de R$400 mil, limpeza, aparato da segurança, ajuda para os blocos. Então, a gente provou, naquela época de apresentar o projeto, que quer dizer aplicar uma média de R$400 mil de dinheiro público num evento, mas em troca disso, em 2, 3 dias, geravam aqui no nosso município quase R$2 milhões, flutuava, de pessoas vindo de fora, costurando abadá, comprando a cerveja, o espetinho, entendeu? Comprando um camarote, o hotel, o táxi que pegava. Então, as pessoas conseguiam, naqueles 3 dias de festa, sair ali com R$1.500 a R$2.000 do bolso, gerando assim e aquecendo a economia da cidade. Então, não era só alegria e lazer, mas era uma oportunidade das famílias de Timon ganhar dinheiro.
E foi destaque em vários jornais. Na época eu trabalhava na TV Mirante, vim muitas vezes fazer ao vivo. Acompanhei muitos amigos meus descendo de São Luís, de Bacabal, de Coroatá. Vocês vão para onde? A gente está se organizando para ir para o Zé Pereira de Utimundo. Parabéns por esse movimento aí do grupo da professora Joaquim, do grupo que o senhor faz parte. E aí eu aproveito para puxar um assunto aqui que o senhor já levou lá para a Câmara para finalizar nossa conversa. A gente citou aí grandes músicos, mas a gente viu que vocês também davam espaço para os músicos locais, que abriam os eventos, que faziam as prévias e tudo. E os músicos estão no grupo de pessoas que estão mais sofrendo neste período de pandemia. Eu queria que o senhor comentasse sobre o projeto que o senhor tem pontuado lá, sobre a importância do auxílio emergencial para os músicos que estão sofrendo muito por não poderem trabalhar. Olha, Aline, nós estamos, todos nós, nesse barco, né? É um mesmo barco. Está difícil para todos. Quem tem um bar em Timon, quem tem um restaurante, quem vende um espetinho, sim, o taxista, para quem está no Uber, para todos nós estamos no mesmo a dona barco. Do salão de beleza, que já não faz tanta maquiagem. Mas o que foi que nós entendemos? O dono do bar ainda consegue vender um delivery. Eu tenho vários amigos onde vai em Timon, restaurante, que é que eles dizem? Está difícil, mas a gente ainda vende uma cerveja no delivery, ainda consegue vender uma comida. Sim. E aí, todas as categorias a gente vê que ainda consegue usar esse, como você destacou aqui, a realidade hoje do mundo virtual, e consegue vender. E nós observamos, conversando com alguns músicos, inclusive muitos músicos foram até a Câmara relatar isso, que a única forma que eles teriam de arrecadar fundos nesse período era fazendo lives. Só que o que acontecia? Quando eles divulgavam uma live, vinha o decreto e proibia a live. Ou então, quando fazia uma live, a polícia vai e fecha. Então, até a forma virtual que eles tinham, eles não estão conseguindo. Então, o músico vive de aglomeração. Não tem como você fazer uma festa, não vai ninguém, não vai ter dinheiro para o músico. Então, o que é que os decretos e o que é que os cientistas estão falando? Que a forma hoje encontrada para diminuir o vírus, o contágio, é não fazer aglomeração. Então, por isso que nós percebemos que os músicos estão sendo muito afetados. E a gente fez uma indicação recente, foi aprovada ontem, por unanimidade, onde a gente indica à prefeita que as verbas do Carnaval do Zé Pereira, em específico, da nossa cidade, que é uma festa tradicional. Então, todo ano, todo prefeito, quando entra, já tem dentro do orçamento aquele gasto com o Zé Pereira, uma festa tradicional da nossa cidade. E o Zé Pereira de Timon, nessa última gestão, vem gastando em torno de 500 a 600 mil reais. Então, a gente pede que essa verba que não foi gasta em 2021 seja destinada para a criação do auxílio emergencial para os artistas e os músicos da cidade. E o que é que eu tive o cuidado? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do Zé Pereira, que não foi gasto. Sim. E segundo, eu fui olhar a LOA do município, que é o orçamento. Então, ano passado foi votado o orçamento de 2021, e lá está garantido 4,5 milhões, garantido para a cultura do município de Timon. Não quer dizer que os 4,5 milhões estejam garantidos os recursos, mas quando você faz um orçamento, você faz a estimativa justamente em cima dos recursos fixos, aqueles que realmente você tem certeza que vão estar ali para o gestor gastar. E mesmo que haja uma queda, que até o momento não tem queda de recurso, a Prefeitura de Timon, eu acho que se a gente retirar aí um valor de 500, 400 mil reais e a gente fizer isso em forma de auxílio emergencial para os músicos da cidade de Timon, vai ser um projeto humano, né, uma forma, e é pandemia, entendeu? Está dentro do nosso contexto. Então, eu tive todo esse cuidado para que eu não possa levar um projeto que vá trazer algo maléfico ao município, que vai onerar. É o dinheiro do Zé Pereira, que está garantido dentro do orçamento da cultura. E, após a nossa indicação aprovada, eu já protocolei também o projeto de lei. Então, eu estou protocolando o projeto de lei, que vai autorizar a prefeita, vai ter uma lei no município que autoriza a prefeita a fazer e instituir esse auxílio emergencial para os músicos e artistas da cidade. Agora, os critérios, como vai ser discutido o cadastro, é a Fundação Municipal de Cultura. Nosso papel é só criar a lei.
esse dispositivo que garante ao executivo a realizar, mas os critérios é a Fundação Municipal de Cultura que vai fazer. Vereador, estou muito feliz pela nossa conversa, obrigada pelos esclarecimentos, você está de parabéns, eu falo isso abertamente, e aqui quem está falando não é a amiga Aline Santos, mas a jornalista que tem acompanhado o seu trabalho, o seu posicionamento, sua presença na Câmara. Vamos continuar acompanhando, eu rogo a Deus que os seus projetos sejam todos aprovados e executados, porque não para por aí, não é só fazer o projeto, a gente faz o projeto, tem que continuar fiscalizando. Esse dos músicos, por exemplo, tem que fiscalizar para não saber se não há preferência, porque, enfim, estamos no Brasil e, infelizmente, a gente vive essa realidade, a gente está vendo aí na vacina, muita gente, não sei daqui, porque ainda não chegou nenhuma denúncia séria a esse ponto, mas em outras cidades, vacina sendo comercializada, gente furando a fila, então é preciso um trabalho árduo, né, da Câmara Municipal, é preciso um trabalho sério dos vereadores para fiscalizar, para saber se o músico que está recebendo ali é realmente músico, ou é alguém de preferência do governo atual, ver se todo mundo está seguindo os critérios, porque a ideia é fantástica. Eu acho que o momento de pandemia veio para mostrar exatamente o que você falou, da gente pensar positivo e pensar na união, trabalhar para o melhor de todo mundo, sem excluir ninguém. Obrigada por ter aceito a entrevista e convido você a vir mais vezes aqui no Café com a Aline Santos. Eu que agradeço, Aline, o espaço. Você foi muito feliz nas suas palavras. O momento é de empatia, né? Eu acho que essa pandemia, essa crise sanitária que o mundo está passando, eu acho que ela tem que deixar, com certeza, né, essa mensagem. O mundo precisa de empatia. As pessoas estão muito assim, raivosa, não quer saber da dor do outro, não quer saber do próximo, eu tenho que me dar bem, que o outro é que se lasca. Então, eu acho que isso tudo é para, até como sociedade, a gente crescer. Eu estou pautando o meu mandato dentro desses princípios. Então, eu agradeço o espaço de coração, não porque você também é uma pessoa que eu já tenho um carinho, mas que continue. As mulheres me inspiram. Na política, a inspiração vem de uma mulher. Então, você representa essa nova safra também de jornalismo na cidade. Você é uma mulher altamente inteligente. Hoje as mulheres têm tomado um espaço enorme na sociedade. Você vê hoje a prefeita do município é mulher. Você vê na Câmara, aumentou o número de mulheres. Hoje temos 3 mulheres. Então, você está de parabéns. Competência você tem de sobra. Não adianta aqui eu falar, porque você deve escutar isso todos os dias. E desejo que esse programa realmente, eu gostei muito da linha, você está de parabéns, uma linha que vem mais para trazer informações, esclarecer a população, e te desejo sorte, que logo, logo vai passar essa pandemia, que todos os timonenses, quem puder, fique em casa, quem não puder, se for sair para trabalhar, tome todos os cuidados possíveis, porque também não adianta a gente dizer só, Aline, fique em casa. Essa pessoa também precisa trabalhar para comer, né? Então, quem puder, fica. Quem não puder, vai trabalhar, mas vá com máscara, leve seu álcool no bolso, dentro de um frasquinho, e a gente vai passar e vai superar. E o vereador Lício vai estar aqui, fiscalizando. É difícil. A gente tem entrado em secretaria e as pessoas ficam assustadas. Não, nunca tinha visto o vereador andando assim, fiscalizando. Então, a gente está tentando, né, implantar esse novo pensamento diferente, esse movimento, para mostrar que realmente existe pessoas com novos conceitos na política que está querendo mudar ou contribuir, pelo menos um pouquinho, com essa nova política que vem aí pela frente. Então, muito obrigado de coração, Alice, e um beijo aí para toda a produção, para todos vocês que fazem esse belíssimo programa. Tá certo, vereador. Obrigado e até a próxima. Tchau. Até, tchau. É flamenguista. Doente. Quem foi que convenceu? O tio aqui, né? Desde o dia que nasceu, presentei logo com a camisa do Flamengo. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até